Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está vendo a AppTV, a TV Sem Fronteiras. Esse é o programa Ajuda Emocional, um programa feito por você e para você. Em qualquer lugar deste planeta onde tem internet, nós estamos. E este programa, ele vem para apontar caminhos para que você possa resolver os seus problemas, falando sempre de um tema interessante e de um tema que tem a ver com o emocional. Deixa eu me apresentar antes de começar o programa. Eu sou Olga Tessari, psicóloga e psicoterapeuta, escritora. Estou na área há mais de 34 anos e apresento esse programa, já vamos completar 10 anos, comemorando os 10 anos da AppTV. E hoje o tema é muito interessante, é transtorno de personalidade borderline. E para a gente falar um pouco sobre esse transtorno, para a gente conversar um pouco mais sobre como se aborda esse tema, eu trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Patrícia Riso. Seja bem-vinda ao nosso programa, muito bom ter você aqui. E vamos tentar conversar e explicar um pouco mais para as pessoas, né? Essa peça, né, a Patrícia, pessoal, ela está fazendo parte de uma peça de teatro que se chama Pedaços de Mim, que é apresentada aqui no Teatro Augusta, às sextas e sábados, né? Não, sábados e domingos. Sábados e domingos, desculpe. E curta temporada, vale a pena assistir, né? E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a peça e eu vou aproveitar o meu conhecimento como psicóloga, óbvio, para falar um pouco mais sobre o transtorno borderline, né? Que, na verdade, é um transtorno de personalidade chamado limítrofe, que faz com que a pessoa tenha muitas oscilações de humor, né? Então, ela sai de um humor para um humor completamente diferente e, muitas vezes, ela age e reage desproporcionalmente a um fato real. Então, a emoção dela e a reação dela é muito, 1000 vezes maior do que o evento em si precisaria de uma reação, de uma emoção. Mas vamos lá, Patrícia. Muito bom estar aqui. Estou muito feliz de recebê-la. Fala um pouquinho para a gente sobre a peça, como é que começou, de onde veio essa ideia de fazer essa peça. Por favor, Eu que fique à agradeço. vontade. Agradeço muito o convite, doutora Olga. Muito importante um espaço como esse, ainda mais com o seu apoio aí, dando uma base para a gente falar sobre esse tema que a gente quis levar para o teatro. Aham. Esse texto ele foi escrito e é dirigido por um médico psiquiatra, inclusive. Que legal. Ele está nesse caminho. Ele também é professor de mitologia grega, de filosofia. Ele traz sempre temas relacionados à psiquiatria, obviamente, para o teatro, que é o universo dele. A gente já falou de dissociação, esquizofrenia, e aí pintou a possibilidade de falar de borderline, que é um assunto que está aí na mídia. Eu acho que de tempos para cá, acho que mais de um ano para cá, as pessoas têm falado. Era um transtorno, acho que meio que desconhecido. Sim. E que passou a ser mais conhecido pelas pessoas, atinge um grande número de pessoas, especialmente mulheres, e por isso ele colocou em cena uma mulher. Originalmente é um monólogo, então a gente chama um pouco de teatro manifesto, né? Então, estou eu em cena com a Lara Cadoxa. Ela não tem a palavra, mas é uma atriz que está comigo dividindo o espetáculo com o seu corpo, a sua expressão, e que tem uma importância muito grande também. É um espetáculo que fala desses comportamentos extremos e impulsivos da personagem, mudança de humor muito rápida, abuso de substâncias, enfim, tudo que está relacionado com o transtorno borderline, mas ele amplia a discussão para comportamentos autopunitivos, autodestrutivos, que todos nós praticamos no nosso dia a dia, consciente ou inconscientemente. Então, o que a gente nota assim, da plateia é que não fica aquele distanciamento. A personagem tem um problema e eu não sou assim. Atinge, de alguma maneira, As pessoas se identificam, exatamente. Tá. Então, isso tem chamado bastante atenção e... Claro que a gente faz um alerta para o borderline, mas a discussão é muito mais ampliada, né? E atinge as pessoas de uma forma geral. E é muito de que bacana. forma você percebe que atinge as pessoas? Elas vêm conversar depois do teu espetáculo? Vem. Como que é? Vem, isso é super comum. As pessoas ficam esperando a gente. A gente demora um pouquinho para sair, porque, enfim, é muito intenso, né? O espetáculo tem toda uma... Tem que tirar a tinta do corpo, mas as pessoas ficam esperando ali para contar um pouco da sua experiência. Olha, eu tenho alguém
eu conheço uma pessoa que passa por isso, ou eu mesma fui diagnosticada, estou em tratamento, ou olha, não tenho nada disso, mas será que eu não tenho mesmo? Porque eu acabei me identificando tanto com a história. O Bernardo sempre fala uma coisa engraçada. Ele fala assim, olha, O Bernardo é o Bernardo é o diretor e autor, né, que é o psiquiatra. Tá. Enquanto você tiver um pouquinho de cada transtorno, tá tudo bem. O problema é quando você tem muito de um só, né? Isso é verdade, né? Porque, como diz aquele velho ditado popular, de perto ninguém é normal. Pois é. Todo mundo tem as suas manias, todo mundo tem os seus transtornos, mas é como você mesma disse, né? Se for um pouquinho de cada coisa, ok, sem problema nenhum. O problema é quando é o exagero, é o extremado. Então, só para eu explicar um pouco melhor para quem está assistindo o programa, o que é o transtorno borderline, né? Ele atinge 1,5% da população em geral. E é muita gente, se você parar para pensar, 1,5% é gente pra caramba, né? E atinge praticamente 70% a 75% das mulheres. Ainda não existe nenhuma teoria que explique por que as mulheres são as mais atingidas ou por que existe esse transtorno, mas a gente pode explicar um pouquinho que ele está relacionado com a forma como a criança é tratada na sua infância, que vai colaborar para que esse transtorno se desenvolva ou não na vida adulta. Então, é um distúrbio que afeta principalmente o equilíbrio emocional. Interfere em todas as esferas da vida da pessoa, desde o trabalho até os relacionamentos amorosos e familiares, impedindo o planejamento em longo prazo e ainda pode surgir concomitantemente a outros quadros psiquiátricos como a depressão e a bipolaridade. E a pessoa que sofre do transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, como era chamado antigamente, ela tem mudanças de humor muito frequentes. As relações sociais e pessoais dela são muito instáveis. O estado de espírito emocional dela é muito inconstante. Então, como você disse, né, ela é muito impulsiva. Então, de repente, ela está calma, daqui a pouco ela explode. E muitas vezes você não sabe nem por quê. Quem está por perto não entende, né? E, como eu disse agora há pouco, é ligado às vivências de uma infância muito traumática, né? Então, uma infância onde existe a negligência dos pais, a falta de atenção dos pais, mas muito extremada, óbvio. Não é você pai, você mãe, que, digamos, de repente, eu não estou dando atenção o suficiente para o meu filho. Se você está preocupado, se você não está dando atenção o suficiente, certamente você está dando pelo menos um pouco de atenção. Neste caso do borderline, são pais totalmente ausentes, pais que não dão a mínima importância para a criança, negligenciam, são crianças que sofrem muitas vezes de abuso sexual, né, dos parentes ou de pessoas próximas. São pessoas que sofrem muito com bullying, crianças que sofrem muito com bullying, com chantagens emocionais, muitas vezes. E essa infância que violenta muitas vezes a criança, né, constrói nessa pessoa que vai amadurecendo e se tornando adulta, a necessidade de apresentar comportamentos muito, extremamente defensivos. Então, ela está querendo sempre se defender, né, de um mundo onde ela pensa que todo mundo vai abandoná-la. Então, ela sempre considera que ela vai ser abandonada. Por quê? Porque ela viveu a infância dela todinha dentro de um abandono, seja dos pais, seja dos cuidadores. Então, ela tem essa sensação. Então, como ela acredita que ela sempre vai ser abandonada, né, então ela já se defende antecipadamente. E muitas vezes ela não permite essa interação com outras pessoas, ela não se permite, a verdade é essa, ela não se permite interagir muito, estar com as pessoas, justamente por quê? Porque na cabecinha dela, em algum momento, todo mundo vai abandoná-la. Não é mais ou menos por aí? É exatamente isso. A senhora resumiu o espetáculo. É mesmo? Agora imagina para uma atriz da montanha-russa que foi esse processo, né? Pois é, me conta, como é que foi desde o início, como é que foi elaborar essa personagem? Eu não conhecia o transtorno antes de fazer, eu já tinha trabalhado com o Bernardo outras vezes, mas esse transtorno especificamente não, então eu tive que ter passar por esse estudo, né, essa base toda, conhecer o transtorno. A gente teve um trabalho de mesa que a gente chama muito intenso,
de leitura de texto, de entender a personalidade dessa mulher, a respiração dessa mulher, o corpo dela. Então, foi bastante longo até chegar na cena propriamente dita. E quando chegou também foi bastante intenso. Olha, nós estamos vendo aí algumas imagens sobre o espetáculo, mas continue dizendo, é muito intenso. Olha lá, a Lara Cadoxa, que está comigo em cena. É ela que fica na cadeira de rodas. Não, na verdade, há um revezamento entre eu e ela, há uma discussão, e eu acho que é interessante, cada um entende de uma maneira, de que forma a gente se relaciona, se somos a mesma pessoa, se somos um desdobramento dessa mesma pessoa, quem é ela, quem sou eu, porque as personagens elas não têm nome. Ah, tá. E exercem papéis interessantes, mas eu não vou dar spoiler. É só precisa ver lá. Então há um revezamento na cadeira de rodas. A minha personagem que está aí, ela inclusive tem uma perna amputada. Tem uma outra cena que a Lara está na cadeira, ela está sem a perna, né? A gente também faz esse contraponto. Eu estou de branco, ela está de preto. Existe toda uma concepção. Aliás, existe até a concepção da cena em branco e preto e tons de cinza, porque parte do nosso estudo mostrou que a pessoa com o distúrbio borderline, ela enxerga o mundo assim, né? Em branco e preto. Em branco e preto e tonalidades. Então, apesar da gente falar também da automutilação e as pessoas irem lá esperando sangue e tal, o vermelho ele não aparece uma única vez em cena, de fato, né? Porque a automutilação pode estar associada ou não ao borderline. Nesse caso, está. Então, mas é uma montanha-russa mesmo para a atriz, esses comportamentos extremados. Ela está aqui, daqui a pouco ela já está de outra maneira, e aí ela conta um pouco dessa solidão, inclusive a solidão na infância e na adolescência, tudo isso que a senhora falou. É exatamente isso é retratado ali. Né? Que interessante. Então, né? Até bom para as pessoas terem uma noção real de como a pessoa que tem o borderline sofre, né? Porque, infelizmente, ainda existe um preconceito enorme das pessoas em relação àquelas que apresentam algum transtorno. Ah, aquela fulana é maluca, não vou me aproximar, não dá para levar a sério. Então, é interessante nós conhecermos, porque, infelizmente, as pessoas, quando elas não têm o conhecimento, o desconhecido gera medo. Né? E o medo... Né? Gera preconceito. Então, eu me afasto daquilo que eu desconheço. Então, na medida que você conhece melhor os transtornos, você aprende a lidar com os transtornos, fica muito mais fácil a convivência em si. Né? Se você parar para pensar, há pouco tempo atrás, existia um preconceito muito grande com as pessoas que sofriam de algum tipo de deficiência também. E hoje em dia as pessoas são muito melhor aceitas na sociedade, justamente por quê? Porque nós passamos a conviver com elas. Então, eu penso que está na hora de nós acabarmos também com o preconceito mental, né, das doenças mentais. Porque, como eu disse agora há pouco, no fundo, todos nós, de perto, ninguém é normal. Então, todos nós apresentamos um pouco de demência, um pouco de transtornos, uma impulsividade. Né? O problema da pessoa que sofre com transtorno, na verdade, é que aquilo é extremamente exagerado. Né? E, por ser exagerado, isso, digamos, causa muitas vezes espanto nas outras pessoas. Né? Então, quando você começou a fazer, a montar a personagem, como é que você viu essa personagem com esse transtorno, você, pessoa? Eu fui me aproximando desse universo, né, e descobrindo, claro que a gente em cena, eu não sou portadora do transtorno borderline, mas a gente mas a gente vai buscar recursos nossos, né, para fazer. Então, mobiliza muito. Foi um processo denso, intenso, e que me mobilizou e me mobiliza a cada espetáculo, porque o teatro tem muito disso, né? Cada dia e é feito de uma maneira. E é uma troca muito grande com a plateia. Nesse espetáculo, a gente está muito próximo da plateia. São só 50 lugares na sala experimental, e as pessoas ficam praticamente no palco. Olha. Então, não tem como não se envolver. A pessoa está respirando comigo. E cada dia acontece uma coisa diferente. Assim, alguém que se identifica numa parte que nunca aconteceu antes, sei lá, porque cargas d'água, naquele dia, a coisa fluiu ali, naquele momento. Já aconteceu de eu estar quase encerrando o espetáculo, 2 vezes isso. 2 senhoras pegarem a minha mão.
não me largarem no momento que eu faço questionamentos diretos para a plateia. Aham. Então a coisa é muito direta, muito bacana isso que acontece. E aí tem gente que me pergunta, mas você faz terapia para encarar isso? Claro que é. Eu faço terapia, viu, gente? Mas bom. não por causa Sim. do espetáculo em si, mas porque eu acho muito importante. Mas a gente tem todo um preparo como ator para viver isso em cena. Mas, obviamente, mobiliza, né? De uma forma ou de claro. outra. A gente é artista, sensível e se aproxima muito da plateia e da própria personagem diariamente. Cada dia que o espetáculo é feito, a gente descobre coisas novas. Na gente, no outro e na personagem. Isso que é bacana, Muito. né? Porque cada pessoa é um universo, né? Então, independente dela apresentar algum transtorno ou não, né? Cada vez que você conhece uma pessoa, é um universo novo que se abre na sua vida. Então, vocês que apresentam uma peça para um monte de pessoas, né? Imagina, vários universos presentes ali no mesmo momento, né? E essa abertura, essa sensibilidade de acolher esse novo universo, ouvir o que a pessoa tem a dizer, né, e de uma certa maneira tentar ajudar essa pessoa, inclusive, né, porque eu como psicóloga sei muito bem que só o fato de você poder falar sobre algo que te incomoda já é um grande alívio, já colabora para a pessoa, digamos, abrir as portas para buscar a solução dos seus problemas. Então, o fato de vocês estarem ali, dispostos a ouvirem a plateia, né, vocês estão colaborando para que elas comecem a trilhar no caminho de solução, seja lá qual problema for, seja lá com que elas se identificaram na peça, né? É interessante isso, né? Porque Sim. eu acho que o papel do teatro é esse provocar reflexão, interiorização, né? Porque a gente vive num mundo muito para fora, né? Sim. E tudo propicia isso, esse movimento para fora, essa felicidade que não acaba mais, ninguém mais tem o direito de ser triste, né? Pois é. Viver momentos infelizes. E o ser humano vive momentos infelizes também, tem altos e baixos. E quando a pessoa se vê lá no espetáculo e quebra essa parede, né? E há o reconhecimento das suas dificuldades, das suas deficiências, ela se expõe mais, né? Ela se sente no direito também de se colocar, não se sentir inferiorizada por uma questão ou por outra. Exato. Dar voz, né, para as pessoas. Eu acho que o teatro tem essa função também. A pessoa se Sim. apropria um pouco da personagem e fala, eu também sou assim um pouco, eu também posso, vou falar sobre isso. Sim, e o mais legal, você falou, né, que as pessoas hoje lutam pela felicidade, temos que estar felizes o tempo todo. Não, é bom você perceber que existem pessoas que sofrem, pessoas que têm problemas, e você se identifica e fala, poxa, eu não sou anormal. Exatamente. Porque hoje em dia todo mundo vamos ser felizes, 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 mas não, a vida não é assim. E as emoções, nós só podemos sentir a felicidade depois de sofrermos uma tristeza, né, um momento ruim na nossa vida. Porque aí a felicidade vai ficar uma coisa muito mais intensa e gostosa de se viver. Não é? Né? Faz parte, né? Vamos chamar agora o teaser para a gente ver um pouquinho? Curtíssima temporada, hein, pessoal? Vai até que dia? Dia 20? Agora, dia 24 de junho. 24 de junho, sábados e domingos, que horário? Sábados às 9 da noite e aos domingos às 7 horas, mais Às cedo. 19 horas no domingo, sábado às 20,
participem, né? Vamos prestigiar, porque a temporada termina agora no final de junho e você vai ter a oportunidade de conhecer melhor esse transtorno que nós estamos abordando aqui hoje no programa. Talvez você até conheça pessoas que sofram com esse transtorno, talvez você até não tenha ideia de que há pessoas com esse problema perto de você. É uma oportunidade de você conhecer melhor e entender. O mais interessante é isso, entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Porque a pessoa que sofre com transtorno de borderline, eu posso até citar algumas características. Como nós falamos agora há pouco, é uma pessoa que sofre com o medo do abandono, porque ela está sempre achando que ela vai ser abandonada, sempre achando que vai ficar sozinha. Então, ela morre de medo da solidão. Isso faz com que ela crie uma dependência emocional enorme, né? Outra coisa que é uma característica das pessoas borderline é uma raiva intermitente e desproporcional. Então, ela sempre vai transmitir a raiva dela de uma forma muito exagerada. Então, muitas vezes ela fala palavrões, coisa que ela não consegue, que ela não fala normalmente no seu dia a dia. Ela vai gritar muito, ela vai como se transformasse em um bicho, vamos dizer assim, né? E você que está do lado dela não vai conseguir entender. E dali 5 minutos ela volta ao normal. Ela colocou a raiva dela para fora, aliviou. É como se fosse um extravasar, né? Outras características são os vícios, né? A pessoa que sofre com borderline, ela sempre acaba desenvolvendo algum vício, né? Como excesso de sexo, envolvimento com drogas lícitas ou drogas ilícitas. Isso para superar o profundo sentimento de tristeza e o vazio que essas pessoas carregam dentro de si. Como eu disse, o comportamento delas é impulsivo, perdão. E não é incomum a pessoa começar um relacionamento, por exemplo, e logo em seguida ela terminar esse relacionamento. De repente, sem motivo nenhum, acabou. Ou então ela sair de um emprego onde aparentemente ela estava estável, ela estava produzindo bem, abandonar os estudos. Então, dificilmente ela consegue terminar as coisas que ela começa e, principalmente, ela tem um minuto impulsivo e ela fala, cansei, vou embora, não quero mais isso para mim. Né? Enfim, há outras características também, né, como a autodepreciação, isso está muito relacionado com a autoestima também. Então, a pessoa tem um conceito muito pior dela própria do que ela realmente é. Ela não consegue se enxergar. Então, ela sempre se considera uma pessoa muito ruim. Porque ela foi negligenciada na primeira infância, ela foi abusada no início da vida. Então, ela sempre vai considerar que ela é uma pessoa muito ruim. E por que isso acontece? Porque quando nós nascemos, nós somos crianças com uma tela em branco, que são os adultos que vão preencher. E aí o que acontece? Se esses adultos que estão à sua volta te distratam, te maltratam, não te dão atenção, qual é o conceito que você vai ter sobre você? Então, se o seu pai ou a sua mãe batem palminha para você pelas coisas bacanas que você faz, isso colabora para que a sua autoestima se eleve. Ao contrário, quando você só recebe críticas ou quando você é posto de lado, qual é o conceito que você vai acabar desenvolvendo sobre você? Sabe aquela coisa do pai que chega para o filho e diz assim, menino, você é burro, menino, você não sabe de nada, ai, para, ai, como você é idiota. Você cresce com esses conceitos, não é? Isso a gente vê na peça também? Tudo. Tudo isso está presente na peça? Tudo isso. Ai, que ótimo. Essa interiorização aí de conceitos, né, que vem da sociedade. A personagem traz isso muito claramente. Abuso de álcool, de drogas lícitas e ilícitas, ela questiona isso. Tabagismo, fala dos papéis sociais e dessa questão toda da forma, essa imposição que existe hoje. Ela traz vários questionamentos assim, extremos. Também há uma dúvida, mas é uma coisa que é jogada para a plateia e as pessoas saem discutindo esse assunto, de que forma ela perdeu essa perna, né? Porque ela foi amputada. Num determinado momento, você imagina que foi num acidente. Sim. Até porque tem essa questão, né, das pessoas com borderline, de acidente de carro, assim.
por esse comportamento impulsivo, assim, de sair acelerando, de não pensar muito na consequência, né? Isso também é levantado no espetáculo. Então, são muitas questões. Aí vem a própria automutilação, que, nesse caso, a personagem pratica, e ela coloca como uma forma de aliviar a dor emocional, né? Sim. A dor física aliviando essa dor emocional que ela sente. E é uma característica que hoje em dia nós vemos muito comum entre adolescentes, principalmente. É assustador, né? As meninas, principalmente, elas se cortam, né? Então, uma característica para você identificar, normalmente essas meninas andam sempre com blusas compridas, pode estar o maior calor do mundo, elas estão sempre com blusas compridas, por quê? Porque elas se cortam, né? Elas vivem se cortando como uma forma de aliviar a dor emocional que elas estão sofrendo. E o mais interessante é que as pessoas à volta dessas adolescentes não conseguem perceber, né? Porque aparentemente ela oculta de todos, ou talvez as pessoas não tenham essa sensibilidade de perceberem. Porque é inadmissível que numa família inteira não haja pelo menos uma pessoa da família que tenha um pouco mais de sensibilidade para poder identificar que essa jovem está com algum problema, né? E poder ajudá-la de alguma forma. De repente a pessoa mesmo vem de uma família desestruturada, né? Que a gente estava falando de base, né? De acolhimento de infância e juventude, e ele já está nessa família desestruturada. Quer dizer, o diagnóstico chega tardio, exato, né? O acolhimento chega tardio e tem que passar por tudo isso. É uma pena, né? É uma pena, né? Porque muitos transtornos poderiam ser evitados se os pais tivessem um pouco de educação emocional com seus filhos. Porque, na verdade, os pais se preocupam muito com a carreira do jovem, do filho, se preocupam com quanto ele vai ganhar, né, se ele vai ser uma pessoa de sucesso ou não, mas eles não param para pensar que o emocional é a parte mais importante. Porque você pode ser super inteligente, você pode ser ótimo naquilo que você faz, mas se do ponto de vista emocional você não está bem, você não está feliz, você pode destruir tudo isso da noite para o dia. Como você disse, né? A pessoa que sofre com transtorno borderline pega o carro e sai dirigindo sem pensar nas consequências. Como eu falei agora há pouco, sai do emprego, para de estudar. Então, muitas vezes a pessoa perde grandes oportunidades na vida. Por quê? Porque ela tem um transtorno justamente por conta dela não ter preenchido as necessidades emocionais dela na tenra infância. Então, veja como é importante você ter esse conhecimento, né? Então fica aqui um alerta para os pais, né? Pensem bem antes de terem filhos. Pensem se vocês estão preparados para orientar esses filhos, para dispor de um tempo para esses filhos, para evitar que no futuro eles sofram as consequências da falta de cuidado, porque ter filhos é a coisa mais fácil do mundo, mas educá-los e cuidá-los e prepará-los para o mundo lá fora, isso é obrigação dos pais. E a gente não está falando de tempo cronológico, claro, as mulheres trabalham, hoje a vida está muito diferente. Sim. Mas a presença mesmo, né? Quando está junto, né? Coisa mais comum, assim, frequente, eu tenho uma filha pequena, a gente sai, vai em restaurante, está cada um na sua tela, no seu mundo, no seu universo. As famílias não dialogam, né? Exatamente. E isso eu acho que é muito complicado nos tempos de hoje, né, doutora Alda? Sim, traz muitos problemas. Né? É engraçado porque até há pouco tempo atrás todo mundo criticava a televisão. Porque quando a televisão chegou, as famílias se separaram, mas pelo menos todos assistiam a uma TV juntos, então eles poderiam interagir, conversar, comentar sobre o programa. Hoje em dia, não. Cada um no seu celular, normalmente cada um está trancado no seu quarto. Uma coisa que eu vejo muito no consultório é as mães dizerem, não, eu chego em casa, minha filha está no quarto, meu filho está no outro, eles comem dentro do quarto, eles nem saem. Né? Se eu não for lá e falar boa noite, falar oi, eu nem vejo meus filhos. Né? Então, é fundamental que os pais estejam presentes. E tempo não é uma coisa de relógio. Às vezes, 5 minutinhos que você dá de atenção para o seu filho já é o suficiente para mudar a vida dele. Né? Bom, pessoal, vamos ver aqui um vídeo muito interessante sobre a peça. Nós vamos apresentar o diretor falando, é isso? O Bernardo agora. É o Bernardo, vamos lá. O Bernardo De Gregório. De Gregório. Isso. Vamos lá. Então, a ideia de fazer a peça
incidência do transtorno borderline na população. Chega até a 1,5% da população em geral, o que, principalmente para uma doença psiquiátrica crônica, né, é muito alto. Paralelo com isso, a minha experiência com teatro sempre acaba estando ligada com a minha experiência em psiquiatria, né? Então, fazer alguma peça com tema psiquiátrico já não é a primeira vez que acontece, é uma coisa recorrente. Fiz uma peça já sobre esquizofrenia e outros temas correlacionados. Então apareceu aí a ideia, principalmente trabalhando com uma amiga minha que sugeriu esse tema, e a Raquel Marinho, e a gente escreveu a peça, ela dando algumas ideias, e já faz uns 4 ou 5 anos que a peça está escrita, e acabou não sendo encenada. E aí a Patrícia Rizzo me procurou há algum tempo atrás, falando que gostaria de voltar a fazer alguma peça comigo. Foi quando a gente estudou alguns textos, achou esse e resolveu encenar. O processo, né, de montagem da peça foi tranquilo, rolou tranquilamente, porém bastante intenso por causa do tema, né? O tema é profundo e mexe bastante com o inconsciente, tanto do público quanto da gente que está envolvido com a montagem da peça, né? A ideia da peça é mais um acordar, um despertar, um chacoalhão na plateia, em que uma hora ou outra, em um momento ou outro, a pessoa vai ficar se sentindo mexida, vai ficar, identificar-se com alguma das coisas que são faladas na peça, mesmo não sendo uma pessoa que tenha transtorno borderline. Mesmo a ideia da automutilação foi ampliada na peça para a questão da automutilação constante e existente, aceita pela sociedade. Então, automutilação como tabagismo, álcool, né, uso de álcool, abuso de álcool, outras drogas lícitas e ilícitas, atitudes automutiladoras ao longo da história da humanidade. Então eu acabei pegando citações de autores como Sade, Marquês de Sade, tem uma parte da peça que tem algumas frases do Sade, Nietzsche, né, tem a do niilismo, e pessoas que ao longo da história tiveram esse transtorno, como a poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. Tem uma parte da peça que é uma poesia, a última poesia, na verdade, que ela escreveu antes de se suicidar. Então, tem algumas partes bem pesadas e, de uma forma ou de outra, o público se sente tocado, né? E a proposta era exatamente essa, que a pessoa não fosse ver, olha lá, tem um transtorno psiquiátrico, coitada da pessoa que tem um transtorno. Não, a ideia é que a pessoa se identificasse e que se sentisse mexida, saísse de lá pensando. Essa é a ideia que eu quis, que a gente quis colocar na peça. E pelo que eu tenho notado, tem funcionado. As pessoas saem de alguma forma impactadas e pensando. Era essa a ideia. Parar para pensar, um despertar. Parar para pensar, né? Isso é muito né? para despertar, né? Para as pessoas tomarem consciência. Isso é muito importante. Uma coisa que ele colocou ali que eu achei interessante é pessoas com transtorno borderline muitas vezes tentam cometer o suicídio várias vezes, justamente por conta desse sofrimento, né? É uma coisa que eu sempre digo quando me perguntam sobre suicídio, eu não conheço nenhuma pessoa que, em sã consciência, queira morrer, né? Na verdade, as pessoas, quando pensam na morte, elas pensam como a última solução para aplacar o sofrimento que elas estão vivendo. Então, o sofrimento é tão grande, é tão ruim, elas não conseguem visualizar uma saída para esse sofrimento, para acabar com esse sofrimento, então elas pensam, bom, a única alternativa seria a morte, porque teoricamente eu morro, eu paro de sofrer. Então, na verdade, não é que as pessoas queiram morrer, mas elas pensam no suicídio justamente para tirar a dor. E né? nesse caso, especificamente, tem a questão do chamar a atenção, né? Também, De aparecer, tem isso também. Né, no mundo, de, olha, eu estou aqui, né? Justamente pelo Sim. histórico que tem esse paciente, né? Sim. É preciso chamar a atenção. Às vezes acontece, perde a mão e acaba se suicidando, mas
pelo menos o que os nossos estudos trouxeram assim para a construção da personagem, é que não é tão frequente, né? Às vezes acontece, Sim. mas O objetivo de chamar a atenção é muito constante, né? Sim, e não deixa de ser uma característica, né, desse transtorno, porque a pessoa que ela é posta de lado, que ela sofre, ela quer de alguma forma se sentir aceita, se sentir querida, se sentir amada, e talvez ela faça uso, né, dessas tentativas de suicídio justamente para poder se sentir aceita e querida e amada, né? Porque certamente pelo menos uma alma bondosa vai se aproximar e vai dar carinho e vai dar atenção e vai tentar entender por que ela fez isso. Exatamente. Né? E é o mínimo que ela precisa para se sentir melhor, né? Para apaziguar essa rejeição social, né, que vem acumulada, né, por todos esses anos. A rejeição social a rejeição dentro da família é muito frequente na vida dessas pessoas. Né? Sim, e até os próprios comportamentos impulsivos, sem ela saber, sem ela se dar conta, de uma forma inconsciente, colaboram para que as pessoas se afastem. Porque já é difícil você lidar com pessoas, né, que não são impulsivas. Imagina com pessoas impulsivas, que de repente, do nada, elas têm um ataque de fúria, de repente, do nada, elas saem, vão embora. Né? Então, você fica assustado e, de novo, né, aquilo que é desconhecido, aquilo que nos assusta, nós queremos manter distância. Sem dúvida. Não é? E aí é um círculo vicioso, né? Exato. Ela vai tendo, por isso que é importante, eu acho, o diagnóstico, Sim. um tratamento, né? Os profissionais, os psiquiatras, psicoterapeutas acompanharem essa pessoa, porque é importante dizer também que tem solução, né? Sim. Eu mesma, durante o processo, conheci pessoas portadoras do transtorno borderline que estão muito bem e que seguem a sua vida ok, né? Com a sua terapia, com a sua medicação, e conseguem ter uma vida normal, assim, bacana. Então, é importante o diagnóstico e a aceitação. Exatamente. A pessoa precisa aceitar que ela tem esse transtorno e buscar o tratamento adequado, porque todos esses sintomas que nós colocamos aqui, eles são minimizados muito. A pessoa pode ter uma vida plena, uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não sofre do transtorno, se ela se submeter a uma terapia, um tratamento psicológico, né, com um bom psicólogo e com um psiquiatra, com medicações para aplacar os sintomas físicos que ela tem. Então, o tratamento psicoterapia mais psiquiatra é fundamental para que ela possa ter uma vida boa como qualquer outra pessoa e não ter, né, esses altos e baixos, esses comportamentos extremamente impulsivos que fazem com que ela só piore o seu problema, porque cada vez mais ela se sente sozinha, cada vez mais ela percebe a rejeição da sociedade, das pessoas à volta dela, né, e isso só serve para ela achar que ela não é um nada, é um ninguém. Né? E tudo isso colabora para que ela piore o quadro dela. Então, o tratamento é fundamental. Então, você aí que tem um membro da família, que tem algum conhecido, que você conhece, que apresenta esses sintomas, leve essa pessoa para fazer um diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico é comportamentos instáveis, relacionamentos instáveis, a pessoa que vive fazendo de tudo para não se sentir abandonada, uma pessoa que tem mudanças frequentes na imagem dela própria, a pessoa que é muito impulsiva, a pessoa que tem indícios suicidas ou de automutilação, né, flutuações muito constantes de humor, um sentimento de vazio, uma raiva demasiada. Então, se você convive com alguma pessoa com esses problemas, por favor, leve-a para fazer um tratamento. Você vai estar fazendo uma excelente ação, excelente boa ação, para que essa pessoa possa ter uma vida plena, uma vida feliz e parar de sofrer. Porque se a sociedade como um todo nos diz que nós temos que ser felizes, então vamos colaborar, né, para que as pessoas possam ser mais felizes também. E assumir, né, as nossas infelicidades, né, como humanos que somos. Exato, né? exato. Então, não faz parte da vida sofrer, mas o sofrimento também
também tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Então, se você sofre em demasia, isso também não é bom. Aliás, eu sempre digo que os extremos, tanto o bom quanto o ruim, são péssimos. Nós temos que viver num meio termo. Então, alegria, tristeza, chorar, sorrir, tudo isso faz parte, mas não pode ser exagerado, como nós falamos logo no começo do programa. A gente tem que retornar para o caminho do meio. Exatamente, voltar ao meio termo. Sem dúvida. E você que é familiar de uma pessoa que sofre com esse transtorno, você precisa ter paciência, muita sensibilidade e compreensão para apoiar essa pessoa que sofre com transtorno e compreender o universo dela também. Nesse sentido, a peça colabora muito para isso, Conversar com a pessoa e não ignorá-la. A pior coisa do mundo para uma pessoa que sofre com transtorno de borderline é ser ignorada. E incentivar essa pessoa a ter atividades prazerosas, porque já está comprovado, quando nós fazemos atividades prazerosas para nós mesmos, nós produzimos endorfina, que é uma substância que nos dá uma sensação de bem-estar muito grande no organismo e colabora para o equilíbrio. Claro que não é só isso, mas já ajuda um pouco. Então, é muito importante você ter paciência e sensibilidade com essa pessoa. E assistir a peça, porque a peça vai colaborar e muito para que você entenda melhor o universo da pessoa que sofre com transtorno borderline e fazer com que você aprenda a lidar melhor com essa pessoa. Sem dúvida. Fica o convite para todo mundo que está assistindo a gente aqui. A gente fica até dia 24 de junho no Teatro Augusta, na Sala Experimental. É uma sala pequena que proporciona justamente esse contato próximo com a plateia. Então, o público está quase que em cena junto com a gente, respirando junto, sabe? E essa é uma ideia mesmo da concepção, da montagem. Sempre aos sábados, às 9h e domingos, às 7h. E super à disposição, a gente gosta muito como artista de ter esse retorno. Nas nossas páginas sociais, as pessoas escrevem e conversam. Esse retorno para o artista é muito importante, porque não é só jogar o trabalho, assim, a gente gosta de saber como ele está sendo recebido, de que forma tem tocado, até para ajustar. E a ideia também é levar, expandir, sair do teatro e levar para outros locais a peça. Interessante. Sair também de São Paulo, dar uma viajada, talvez isso aconteça bastante no segundo semestre, e fazer em locais alternativos. Que a montagem ela propicia isso. É tudo muito pequenininho, é uma cadeira de rodas em cena, uma mesa, quer dizer, é tudo muito pocket. Compacto, dá para levar para outros espaços, inclusive escolas, eu acho que é uma coisa interessante também de se fazer. Assim. Nossa, muito legal. Patrícia, estou muito feliz de ter recebido você Eu adorei. aqui. É sempre um prazer, a gente poder falar sobre teatro, falar sobre peças. Vá ao teatro. Ir ao teatro é muito bom. Isso colabora para o seu crescimento como pessoa. E interagir com os profissionais de teatro é uma coisa maravilhosa. Você não tem ideia. O feedback é gostoso para quem está trabalhando, mas principalmente para você, para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento. Bom, infelizmente, nosso programa está no final. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, eu que agradeço, Patrícia. Doutora, você quer colocar mais alguma coisa? Eu quero convidá-la também, vai ser um prazer recebê-la na plateia. Claro, irei com o maior prazer. Muito obrigada pelo espaço, viu? Eu que agradeço a sua visita. E você que está assistindo aqui o programa, você quer saber mais sobre o meu trabalho, é só ir lá no meu site, olgatessari.com. Mais de 1000 páginas com textos, vídeos, testes, tanto sobre o transtorno borderline, como todos os outros transtornos e problemas emocionais aí que você tem no seu dia a dia. Leia também os meus livros, Amor versus Dor e Dirija a Sua Vida Sem Medo, que estão aí já na 2ª, 3ª edição. E, se você quiser adquirir os livros, é só entrar em contato lá com o meu site. Tem alguma dúvida? Escreve para mim lá no formulário do site. Se você tem ideia para novos temas aqui do nosso programa, escreva lá no site também. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Assim como o pessoal do teatro, eu gosto muito de receber um feedback das pessoas. É muito bom, a gente ver a expansão do nosso trabalho. Enfim, esse é o programa Ajuda Emocional. Aguardo vocês no próximo programa. Um grande abraço para todos e vamos ser felizes, hein? Tchau!